E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer uma dica muito importante aqui no desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo em Laravel, que é o Transaction. O Transaction, ele é uma mão na roda para quando a gente está aí fazendo as nossas aplicações e a gente se livre de alguns problemas, como alguns erros de inserções no banco de dados. Então, digamos que você precisa inserir primeiro um registro no banco de dados para depois você capturar esse registro e a partir do ID que você cadastrou, você poder inserir em uma outra tabela do banco de dados. Quando você faz isso, se caso acontecer algum problema na segunda inserção, o primeiro registro já foi inserido. E aí vai dar o erro, você vai retornar algum erro, provavelmente, ou não, e somente o primeiro registro vai ter sido cadastrado. Existem outras formas da gente fazer isso daí, mas o Laravel, por exemplo, tem como a gente usar o Transaction de uma forma muito simples, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já estou aqui com o meu projeto aberto. Eu instalei uma versão 7 do Laravel e fiz algumas classes aqui já. Deixei a user padrão do Laravel, adicionei só o relacionamento com addresses, porque o que eu vou fazer aqui é basicamente um cadastro de usuários e um cadastro de endereço separado do usuário. Então eu criei só mais uma model aqui, que foi a user address, com algumas informações de CEP, bairro, enfim. Criei também um controller, como web controller aqui, um resources, né? Então ele já tem lá os métodos index, create, edit e por aí vai. E na Index eu já passei, já fiz a listagem de todos os usuários e retornei ele aqui para View User Index, que também já está criada. Então, se eu olhar lá no Resources, View, já temos lá a Index, que é uma tabela, onde eu estou populando essa tabela com os dados que vêm do banco de dados. Tem uma Edit e a Create, que é um formulário de cadastro e o formulário de edição do usuário. Então, para quem já tem conhecimento do Laravel, já sabe fazer alguma coisa, isso aqui é um formulário simples, onde ele redireciona para uma rota, para a Store, onde eu vou estar fazendo essa demonstração do uso de transactions. Então, vamos lá. Só para antes de eu mostrar como é que a gente vai fazer isso aqui, na minhas migration eu tenho a tabela de usuário padrão, como eu falei, e a tabela de user address que eu criei. Criei aqui com os campos que permite ser nulo, porém o zip code, que é o CEP, eu mantive aqui como obrigatório, propositalmente para que eu possa simular o erro e explicar para vocês o que pode acontecer numa aplicação real. Então, deixa eu abrir aqui o meu navegador. Eu já tenho aqui listagem dos usuários. Ele não tem nenhum usuário aqui porque o meu banco está limpo. Então, lá no meu banco de dados eu acabei de rodar as migration, então não tenho nenhum usuário, nenhum endereço. E eu vou cadastrar um novo usuário para que a gente possa simular isso daí. Então, o meu método de cadastro lá dentro do Web Controller está vazio. Se eu for lá no Store, aqui, eu só dei um DD no request all para que ele possa me retornar todos os dados. Então, se eu preencher aqui, por exemplo, Guido Cerqueira, e-mail guido@email.com e colocar qualquer dado aqui, rua 2, CEP 44, ponto 33300, bairro Centro, cidade Salvador, estado Bahia, país BR. Se eu enviar essas informações aqui agora,
observe que ele vai simplesmente imprimir para mim na tela os dados que eu digitei no formulário. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu tenho duas tabelas, onde uma tabela é a tabela de usuário, que eu vou salvar somente o nome e o e-mail, e eu tenho uma outra tabela, que é a tabela de endereço, onde eu vou salvar todos os outros dados de endereço desse usuário. Numa aplicação sem usar o Transaction, eu vou comentar esse DD aqui, como era que a gente faria isso daqui? Então, eu tenho aqui já eu vou pegar um user, um exemplo, é igual a new user. Vou dizer que esse user name é igual ao meu request name. Eu não vou fazer validação nenhuma, só para que eu possa, para a aula não ficar muito extensa, eu posso explicar a vocês o sentido de usar o transaction, tá bom? Vou passar aqui o user e-mail, vai ser igual ao meu request e-mail. E aí eu já posso salvar o usuário. Então eu posso vir aqui e colocar um user save. Aqui eu já consigo salvar o usuário. Ok? Mas observe o seguinte, eu preciso também inserir o meu endereço dentro desse usuário, ou dentro do endereço do usuário. E como é que eu faço aqui? Se aqui eu já salvei, eu já tenho o ID do usuário através da variável use. Então eu teria aqui o ID do usuário, que eu preciso salvar lá dentro do meu banco de dados, na tabela de user address, o user ID, para que ele possa atrelar esse endereço ao usuário. Então eu posso criar aqui um user address, vai ser igual a new user address. E aí eu vou dizer que o user address em user ID, que é o campo que eu tenho lá na tabela de user address, vai ser igual ao meu user que eu acabei de criar, ID. Não é isso? Então até aqui tudo bem. Só que, como eu falei que eu deixei propositalmente um campo para que não permita nulo, é o seguinte, que é o campo zip code. Então aqui ele não vai me permitir com que eu cadastre o endereço com esse campo nulo. Porém, eu vou passar nulo para vocês verem o que vai acontecer. Eu não estou usando o transaction aqui ainda, então eu só vou informar aqui o user ID e a rua, por exemplo. Então, vou colocar aqui user address, street, vai ser igual ao meu request, lá do formulário, street. E vou dar um user address save. Dessa forma aqui, o que é que vai acontecer? Vamos analisar. Eu vou primeiro salvar um usuário, e aqui eu estou passando todos os dados corretamente, então ele vai salvar o usuário no banco de dados, e logo após salvar o usuário no banco de dados, ele vai inserir um novo registro no user address. Porém, esse segundo registro ele vai me retornar o erro. E o que é que vai acontecer? O primeiro registro já vai ter salvo, então eu vou ter no banco de dados um registro de usuário, mas o de endereço ele não vai, ele vai me apresentar um erro. Então, não vão, tipo, eu não vou ter o endereço do usuário salvo. Isso não é interessante numa aplicação, porque se você, esse exemplo é um exemplo de usuário e endereço, mas poderia ser de uma outra coisa, como um usuário e uma tabela separada de um cartão de crédito. E aí, se der algum erro, você vai ter só o usuário e o cartão de crédito não vai ser cadastrado. Então, quando eu clicar lá para salvar no meu navegador, eu vou atualizar a página aqui.
Aí ele pede para enviar o formulário, ele vai me apresentar um erro do zip code que não pode ser nulo, né, o campo. E quando eu vou lá no meu banco de dados agora, se eu observar aqui agora em usuário, observe que eu já tenho aqui o usuário cadastrado, porém no endereço eu não tenho nenhum usuário cadastrado ainda. E isso pode complicar a integridade do seu sistema aí que você está desenvolvendo. Eu vou excluir esse campo aqui de usuário, senão ele vai ficar me dando erro de relacionamentos lá na minha index, porque ele não cadastrou endereço. Então eu vou excluir e vou atualizar aqui minha página, ela vai voltar, não vai ter registro nenhum ainda. E eu vou lá no meu método store e vou fazer o seguinte: eu vou pegar todos esses dados aqui, vou dar um command X e vou usar o try-catch, que você deve saber já como funciona o try-catch. Basicamente o try-catch faz o quê? Ele executa tudo que tem dentro do try e se caso der algum erro, ele lança uma exceção. E essa exceção aqui eu vou passar o exception. Aqui eu costumo passar a variável e. E o que é que eu vou fazer? Lá na minha view de create, eu tenho aqui o retorno dos erros, passando simplesmente um alert e retornando todos os erros que possam acontecer. Então eu vou fazer o seguinte, lá no catch do try-catch eu vou passar um return, caso dê algum problema, né? Então ele vai dar um return redirect. Vou passar para a rota anterior, então eu passo aqui o back. E vou pedir que ele me retorne com os campos que eu preenchi já selecionado. Então para isso eu coloco o with input. Então todos os campos que eu preenchi, ele já vai voltar ele já vai me retornar preenchido também, para que eu não precise digitar novamente. E eu vou lançar os erros aqui com with errors. Dessa forma, eu vou passar o que é a variável lá do exception, get message, que é para ele me retornar a mensagem, da exceção. E aí, como é que a gente usa o try-catch aqui dentro, ou como é que a gente usa o transaction aqui dentro do try-catch? Dessa forma aqui vai acontecer da mesma coisa que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele vai tentar salvar o usuário e vai tentar salvar o endereço. Ele vai salvar o usuário, mas não vai salvar o endereço. Então, no Laravel a gente faz o seguinte, eu vou dar um command X aqui e vou escrever o db, pegar aqui a facades do db, vou colocar begin transaction. Aqui, esse db begin transaction significa que eu estou iniciando uma nova transação. E aqui dentro eu posso colar todo esse código. Quando eu termino de fazer todo o procedimento que eu quero fazer na minha aplicação, eu tenho que fazer o commit. Então, aqui eu já vamos salvar o usuário, depois quero salvar o endereço. Não quero fazer mais nada, vou chamar o commit agora. Então, dou um db commit. Dessa forma aqui, ele vai iniciar uma transação, vai fazer tudo o que ele tem que ser feito e só depois, se tudo der certo, ele vai fazer um commit. Só que aí você me pergunta, e se não der certo? Se não der certo, simplesmente a gente faz um rollback. E esse rollback eu posso colocar justamente dentro do catch. Então, eu posso chamar aqui o db rollback. E aí, o que é que acontece? Se tudo que está dentro do try der certo aqui, ele vai iniciar uma transação, inserir os registros, no caso aqui ele só vai inserir se for o usuário e o endereço, e vai fazer um commit. Se caso der erro, e vai dar erro aqui no endereço, como vocês viram anteriormente,
o que é que vai acontecer? Ele vai cair no catch, na exceção, e ele vai dar um rollback. E esse rollback vai fazer o quê? Ele vai desfazer toda a inserção que fizemos no banco de dados. Então não vamos ter nenhum registro cadastrado e ele vai nos retornar um erro, simplesmente isso. Com isso a gente consegue manter, a gente consegue ter uma certeza de que se todas as inserções que a gente queria fazer, uma delas deu erro, nenhuma será feita. Então como é que a gente vai testar isso daqui? Da mesma forma, eu vou cadastrar um novo usuário, vou colocar aqui o nome Guido Cerqueira, e-mail Guido Cerqueira, @email.com, rua 2, não vou colocar o CEP, que ele é obrigatório, mas eu não vou colocar, eu vou colocar aqui bairro Centro apenas, e vou cadastrar. Observe o que vai acontecer. Ao cadastrar, ele já me retornou para a página de cadastro novamente com o seguinte erro, que o zip code, que o CEP não pode, que ele precisa ter um valor default. E aí, vamos analisar o nosso banco de dados. Se eu vim aqui atualizar, eu não tenho nenhum endereço cadastrado. E se eu for na minha tabela de usuário, eu também não tenho o usuário cadastrado, como aconteceu anteriormente, sem que a gente usasse o transaction. Por quê? Porque ele criou um registro do usuário e tentou criar um registro do endereço. Como ele não conseguiu registrar o endereço, ele fez um rollback do registro do usuário. Então, não salvou no banco de dados. E, por isso, a gente tem uma segurança maior ao inserir as informações no banco de dados e ter certeza de que a gente vai inserir da forma que a gente deseja. Agora eu vou colocar um CEP qualquer aqui e vou inserir. O que é que vai acontecer? Ele me retornou esse erro aqui, mas por quê? Ah, tá, porque eu não estou passando ele aqui. Então agora eu vou passar aqui o campo de endereço, user address, zip code, vai ser igual ao meu request zip code. Então eu tenho lá o user ID, o zip code e o street. O resto, os outros campos, eles não são obrigatórios, então eu não vou passar aqui. Necessariamente eu não preciso passar. Agora eu tenho o CEP aqui, eu vou cadastrar. Quando eu cadastrar, ele já inseriu no banco de dados para mim esse registro. Eu vou chamar aqui a view. E aí observe que ele já tem aqui o nome, o e-mail e o CEP. Se eu olhar lá no meu banco de dados, nós temos o usuário e o user address, passando aqui o ID 4, e eu vou explicar a vocês porque que o ID do usuário aqui foi o 4. Então aqui eu já tenho a rua e o CEP, conforme passamos lá, os outros campos estão nulo. Por que que o meu usuário ele criou o ID 4? Porque quando fazemos o rollback, né, deu erro na aplicação, e aí digamos que ele tenha criado o ID 2, e esse ID é auto-incremento. Então eu criei o ID 2, deu erro, ele fez um rollback. Esse ID 2 ele já é inválido, ele não vai mais cadastrar nada com esse ID 2. Aí depois eu atualizei novamente, ele deu outro erro, ele criou o ID 4 e deu erro lá no endereço. Então ele fez o rollback e inutilizou o ID 3. Da outra vez, que foi essa última vez agora, eu fiz o cadastro normalmente, ele conseguiu cadastrar no ID 4. Como deu certo o meu cadastro de endereço, e observe que foi a primeira vez que eu consegui salvar o endereço, ele criou o ID 1 aqui, aí manteve o ID 4 aqui, ele não fez um rollback, ele simplesmente comitou todas as transações e deixou a nossa aplicação aí íntegra, ok? Então, basicamente é isso, eu não vou me aprofundar muito nesse conceito, mas vocês podem olhar na documentação do Laravel aí, está muito bem explicado.
Porém, o Begin Transaction, ele é uma mão na roda e facilita hoje muito a minha vida no desenvolvimento das minhas aplicações. Valeu? Então, se você gostou aí, compartilha com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, do Telegram, segue nas redes sociais e se inscreve no meu canal aí. Valeu? Até mais.